A cruz será pesada para os habitantes da Ucrânia. A dor será grande para os meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração, em favor do que estão em Donetsk. A morte virá, e a dor será grande para os meus pobres filhos. A invasão da Ucrânia, iniciada na quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, pelo presidente russo Vladimir Putin, provocou uma onda de sanções internacionais contra Moscou, especialmente por parte dos países ocidentais. Lideradas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, as sanções têm o objetivo de isolar a Rússia do mercado global, controlar de forma rigorosa a exportação e impactar diretamente o acesso do país à tecnologia de ponta. Baseado em estudos sobre as profecias referentes à Terceira Guerra Mundial, eu penso que a invasão da Ucrânia não representa o início da Guerra Mundial. É apenas mais um conflito isolado entre países. No entanto, conflitos que envolvem grandes potências sempre geram grande repercussão, e muitos países, de uma forma direta ou não, acabam se envolvendo. Mas isso não significa que entrarão em guerra. Em minha opinião, antes de acontecer a Terceira Guerra Mundial, ainda tem outras coisas para acontecer. Por exemplo, o fim do papel moeda, a fome em escala mundial, doenças e grandes catástrofes, o grande aviso profetizado pela mãe de Jesus, etc. Mas isso é apenas a minha opinião. Lembrando que não sou profeta, e também não tenho bola de cristal, eu apenas estudo. E depois do anúncio do presidente russo autorizando a operação militar na Ucrânia, países da OTAN e aliados da Rússia logo se movimentaram para repercutir a decisão. Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, pouco antes do anúncio, líderes mundiais pediram que a Rússia reconsiderasse. A embaixadora americana Linda Thomas-Greenfield pediu que a Rússia voltasse atrás antes que fosse tarde demais. E o secretário-geral da organização, Antônio Guterres, pediu que Putin desse uma chance à paz. Mas os últimos apelos não foram suficientes para impedir que Putin anunciasse, ainda durante o encontro, a operação militar na Ucrânia. Depois do anúncio, Guterres chamou este de um momento mais triste desde que assumiu o cargo de secretário-geral. Ele voltou a pedir que a Rússia volte atrás, dizendo: em nome da humanidade, leve suas tropas de volta e não comece na Europa o que pode ser a pior guerra do século. The worst war since the beginning of the century. Líderes europeus se reuniram em caráter de emergência para decidir uma nova rodada de sanções contra o governo russo, partindo de todos os 27 países integrantes do bloco europeu. A Ucrânia pediu à Turquia que feche o acesso russo ao Mar Negro, onde o país vinha realizando testes da Marinha nos últimos dias. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que os piores medos se concretizaram. E agora, bombas caem sobre uma população inocente. Ele garantiu novas sanções ao governo russo. O gabinete alemão também se reuniu para discutir internamente a situação. O país aprovou ontem a interrupção do gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, como parte das primeiras sanções ao país. Depois do anúncio de Putin, a Alemanha prometeu um novo pacote extenso de sanções, em conjunto com a comunidade internacional. Durante a noite, o portão de Brandenburgo, em Berlim, foi iluminado com as cores da bandeira ucraniana. O mesmo aconteceu na prefeitura de Paris, em apoio ao governo da Ucrânia. O presidente americano Joe Biden divulgou uma nota em que chamou o ataque de não provocado e injustificável e garantiu que o mundo vai responsabilizar a Rússia pelas vidas que estão prestes a serem perdidas. Biden deve se encontrar com líderes do G7, os países mais ricos do mundo, e se pronunciar aos cidadãos americanos durante o dia de hoje. Segundo ele, uma resposta forte e unificada vai partir do país em conjunto com a OTAN. A China pediu que seus cidadãos que morem na Ucrânia permaneçam em casa. Evitou usar a palavra invasão.
Segundo o porta-voz, países responsáveis deveriam manter a estabilidade global e evitar que tensões regionais afetem a estabilidade do mercado internacional.